causas emocionais por trás do bruxismo, ranger dos dentes, apertamento dos dentes, você está passando por isso? Ou até mesmo conhece alguém próximo que está sofrendo com tensão no maxilar, com ranger dos dentes? Então esse vídeo aqui é para você, já aproveita também e encaminha esse conteúdo para essa pessoa que está sofrendo, porque eu vou te trazer aqui quais são as possíveis origens emocionais por trás do bruxismo e vou te trazer também direcionamentos para você melhorar e sair do seu processo de forma mais leve, de forma mais tranquila. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Silveira, terapeuta integrativa, especialista na Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Tenho formação também em Biologia pela Unicamp e trago aqui nas minhas redes conteúdos e direcionamentos sobre saúde integral. Meu foco é um foco diferente da medicina tradicional. Eu considero nos meus atendimentos a conexão entre corpo, mente e emoções. Considero o corpo como sendo indivisível. A gente não pode separar corpo, mente e emoções, porque tudo isso vai influenciar no seu estado de saúde de doença. E eu trago aqui direcionamentos para a sua saúde de verdade, considerando também o seu potencial de autocura, e te trago aqui direcionamentos para você sair das suas feridas físicas e emocionais de forma mais tranquila e sem medicação. O nosso assunto de hoje é sobre o bruxismo. E agora eu quero saber, primeiramente, de você que está aqui me assistindo, se você tem passado, tem sofrido com episódios de bruxismo, de apertamento nos dentes, se pega às vezes tensionando o maxilar, seja durante o dia ou durante a noite, tem problemas aqui na ATM, ou até mesmo você sente, quando acorda, sente muita dor nessa região aqui, ou já acorda com dor nos seus dentes. É muito comum esse processo, chegam muitas mulheres aqui em consultório para mim, já com casos de bruxismo bem intensos, que estão perdendo já dente, de tão forte que está o processo. E é muito importante a gente compreender aqui que por trás do bruxismo existem componentes, causas emocionais específicas. O nosso corpo ele é inteiro mapeado e responde às nossas emoções. E é muito comum, às vezes, você perguntar para uma pessoa que tem bruxismo, a pessoa fala assim, eu tenho bruxismo, mas é porque eu estou estressada, eu estou com ansiedade. O que é um primeiro ponto aqui importante para eu te trazer? Não é qualquer estresse que vai gerar o bruxismo. Existe um estresse específico, uma emoção específica que vai gerar o seu quadro de bruxismo, o seu quadro de apertamento nos dentes. E é isso que a gente vai entender mais profundamente hoje nesse vídeo. Quando a gente fala em estado de ansiedade, a ansiedade ela é um sintoma e não uma causa. Quando você ouve, você está assim por conta da ansiedade, a ansiedade ela é um sintoma, ela não é causa. Existe também por trás da ansiedade uma causa específica. Existe por trás do bruxismo uma causa específica, uma emoção específica. Não é qualquer estresse emocional que vai gerar o bruxismo. E a primeira possibilidade de causa aqui, o primeiro conflito que eu vejo de forma mais frequente nos meus atendimentos, esse primeiro conflito comprovado pelos estudos do Dr. Hammer, que é o pai da medicina germânica, são conflitos onde você sente a raiva reprimida. E o que seria essa situação de raiva reprimida? Quando em algum momento da sua vida você passou, por exemplo, por uma discussão, um estresse intenso, uma briga intensa com alguém, onde você sentiu muita raiva e você não pôde expressar, colocar para fora essa raiva que você sentiu. Quando você não pode revidar, quando você não pode ou não consegue colocar, expressar, colocar para fora essa raiva sentida, o seu corpo depois, inconscientemente, quando passa o estresse do conflito, o seu corpo, por compensação, vai trazer esse morder, esse apertamento dos seus dentes para compensar essa raiva que você não pôde colocar para fora. Quando você passa, em algum momento da sua vida, por situações como essa, o seu corpo pode gerar a manifestação do bruxismo. E aqui vem muito conflito de agressividade contida, onde você não pôde se defender, onde você não pôde se posicionar, onde você não pôde colocar para fora toda a raiva que você sentiu. E esse morder, ele vem depois inconscientemente para compensar esse conflito de raiva não reprimida, vivido. E aqui, quando eu trago essas causas, podem ser uma causa, um conflito que você viveu,
Por exemplo, lá na sua primeira infância, que foi algo que você viveu de forma intensa, inesperada, aquilo foi muito forte para você e que o seu corpo armazenou, porque o nosso corpo guarda essas informações a nível de memória celular. Tudo que a gente vivencia, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, o nosso corpo vai arquivar. E se você vive uma situação intensa nesse sentido, em que te gera muita sensação de raiva e você não consegue se defender, não consegue colocar para fora essa raiva, seu corpo pode manifestar o bruxismo anos depois, mesmo sendo a causa lá de trás. Essa é uma primeira possibilidade. Ou podem ser também conflitos, que você vive vários conflitos ao longo da sua vida com essa mesma percepção, então uma somatória de conflitos vividos. E aí tem um momento em que eu falo que é quando o copo transborda, e aí transborda com o sintoma. Quando a gente fala aqui em possíveis causas emocionais por trás dos sintomas, podem ser essas duas possibilidades. Um único evento ou uma somatória, um acúmulo de eventos vividos até que o copo transborda e vem a manifestação do sintoma. Então, retomando aqui, primeira raiz emocional por trás do bruxismo, situações de raiva reprimida, situações de raiva que não puderam ser expressadas. Muito comum em consultório a gente identificar essa primeira causa. E a segunda possibilidade aqui são situações onde você sofre em silêncio, onde você não consegue falar o que você gostaria de falar. Quando você não consegue se expressar, externalizar o sentimento, externalizar a fala, externalizar o que você gostaria, você não consegue. E aí vem a sensação de desvalorização por não ter conseguido se posicionar, por não ter conseguido falar, por não ter conseguido se expressar. E o seu corpo, em resposta a esse conflito, também pode tensionar toda aqui a região mandibular e aí pode gerar bruxismo, briquismo e a tensão aqui mandibular, que é muito comum. Então, situações onde você não consegue falar o que gostaria, quando você não consegue impor limites numa relação, quando você precisa falar alguma coisa, mas você sofre em silêncio. Essa é uma segunda possibilidade de causa por trás do bruxismo. Eu vou compartilhar aqui com você um caso que eu atendi de uma paciente recentemente, nas últimas semanas. A gente está em tratamento do bruxismo e vou te contar aqui o bastidor desse caso para que você compreenda de forma prática o que pode estar por trás. Essa paciente, ela chegou para mim com queixa de tensão. Ela estava com uma tensão muito grande aqui, nessa região mandibular. E a gente fez a primeira consulta, quando eu fiz todo o processo da técnica, onde eu identifico e trato a raiz emocional por trás do sintoma, eu identifiquei através da técnica que já existiam fragilidades na primeira infância, de conflitos que essa paciente viveu, onde ela vivenciou situações intensas que ela sofreu em silêncio. Ela se sentiu presa, ela se sentiu invadida e ela não conseguiu falar para ninguém. Ela guardou essa dor em silêncio, ela ficou com ela. Ela sofreu naquele momento sozinha. Esses conflitos que ela viveu na primeira infância já eram fragilidades associadas ao quadro de bruxismo que essa paciente foi manifestar aos 40 anos de idade dela. Essa paciente hoje, ela tem 50 anos, ela está há 10 anos com esse problema do bruxismo. Só que uma das causas estava lá na primeira infância, nessa situação onde ela vivenciou mágoas profundas, traumas profundos, em que ela sofreu calada. Ela tentava várias vezes falar, mas ela não conseguia, ela guardou aquilo para ela. Essa foi a primeira fragilidade que a gente identificou logo na primeira consulta. Essa paciente depois retornou para mim no segundo atendimento. Ela ainda estava com o bruxismo, mas menos intenso, com a intensidade menor. E aí a gente aprofundou na segunda sessão. E aí na segunda sessão foi quando eu consegui identificar a raiz primária do quadro dela. Então, qual que era o principal conflito envolvido na questão do bruxismo dela? Eu identifiquei em sessão que existia um conflito de relacionamento vivido por volta dos 40 anos de idade dessa paciente. E aí, quando eu questionei ela se ela conseguia se lembrar de algo, ela me verbalizou o seguinte: ela conseguiu se lembrar que nessa fase foi uma das piores fases que ela vivenciou no casamento dela, onde ela não estava conseguindo impor limite na relação dela. O que estava acontecendo com essa paciente? Ela estava vivendo no casamento uma série de conflitos
em que ela não estava concordando, que aquilo não estava legal para ela, só que ela não conseguia falar para o marido que ela não estava gostando. O que acontecia? Ela verbalizou, ela falou exatamente assim para mim em consulta. Thaís, eu não tinha voz no meu relacionamento. Eu não conseguia falar. Eu me sentia incomodada, só que aí eu permitia. Eu não conseguia falar não. O meu sim, o sim que eu falava para ele era um não que eu falava para mim. Eu não conseguia me posicionar. E aí eu fui permitindo essa situação, que era uma situação muito incômoda para mim. Eu fui permitindo, fui falando sim. Só que na verdade aquilo era um não, eu não conseguia me posicionar. Era muito sentimento de desvalor. Eu não tinha voz nesse relacionamento, eu não conseguia expressar os meus incômodos. E era exatamente isso que estava gerando o quadro de bruxismo dessa paciente. Existiam fragilidades anteriores, mas principalmente todos esses conflitos que ela viveu ali nos 40 anos de idade dela, quando ela não conseguiu impor limites na relação, quando ela não conseguiu falar o que estava incomodando ela. E aí, sucessivamente, ela foi tendo esses episódios de tensão mandibular, de bruxismo até hoje. Olha só como é importante quando você tem algum processo físico, emocional, comportamental. É muito importante a gente analisar a sua história de vida para a gente identificar e tratar a verdadeira raiz, a verdadeira origem do seu bruxismo, da sua crise de ansiedade, da sua doença de pele. Seja lá o sintoma que você tem hoje, é muito importante trazer essa consciência de que os conflitos que você vive na sua vida, as emoções que você vivencia, os conflitos emocionais, a sua interação com o ambiente, com as pessoas à sua volta, seu estilo de vida, tudo isso vai influenciar também no seu estado de saúde, vai influenciar na manifestação de doenças. O nosso corpo ele é inteiro mapeado e responde às nossas emoções. E cada parte específica do corpo responde a uma emoção específica. E o bruxismo aqui responde a esses dois principais conflitos emocionais que eu te expliquei. Aqui podem ser situações que você viveu desde quando você estava no ventre da sua mãe, que o seu corpo ainda não conseguiu solucionar 100% e que está gerando a sua disfunção hoje. É preciso sim estar disposta a olhar para dentro, a olhar para a sua história de vida com auxílio profissional, para tratar a fundo a sua ferida física ou emocional que você tem hoje. Eu quero saber aqui se você conseguiu se identificar, se você está passando por isso. Coloca aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou e compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que mais pessoas compreendam a verdadeira causa por trás das doenças e o seu poder de autocura. Porque existe sim um caminho para você se libertar de tudo isso sem químicos. Quando a gente consegue olhar para isso, quando você está aberta a olhar para todos esses conflitos vividos ao longo da sua vida, a gente consegue ressignificar tudo isso, tratar tudo isso. E aqui a gente tem auxílio de técnicas, de ferramentas poderosas que a gente tem em mãos aqui para facilitar o seu processo de autocura. E trazer essa consciência, entender que por trás dos sintomas existem causas e emoções específicas, trazer essa consciência é muito importante também. Quando você se abre a essa nova percepção, o seu corpo também responde de uma nova forma rumo ao seu processo de autocura. Então, a partir de agora, com essas informações que eu te trouxe nesse vídeo, quando você sentir que você rangeu os seus dentes, está apertando os seus dentes, eu vou te convidar para você fazer uma reflexão. Começa a observar quando que aconteceu, quando que você começou a apresentar esses sintomas pela primeira vez. O que estava acontecendo emocionalmente na sua vida um pouco antes do sintoma aparecer pela primeira vez? E quando você tiver o sintoma, vier a piora do sintoma, pare e comece a trazer a consciência para o seu momento, para a sua história de vida. O que aconteceu um pouquinho antes de eu ter esse apertamento, de piorar a minha dor? Comece a observar, trazer essa consciência, porque isso também vai te ajudar muito no seu processo de autocura. Quando você traz essa consciência, o seu corpo também se comporta de uma nova forma. É um passo a mais para o seu processo de autocura acontecer. E se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, eu tenho um convite para te fazer. Começa a me seguir também lá no meu Instagram,
porque lá eu compartilho os meus bastidores aqui no consultório também, o meu dia a dia pessoal, trago relatos e casos de autocura dos meus pacientes, que são casos inspiradores. Eu tenho certeza que os meus direcionamentos vão te auxiliar. Eu trago muitos direcionamentos para o seu processo de saúde e como você pode se libertar das suas feridas físicas e emocionais sem uso de químicos. Vai ser um prazer te ter lá comigo também. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.